também arrependidos e convertidos a Ti. Trazemos de diante de Ti, Senhor, todos os problemas que existem nas nossas comunidades, as doenças, Pai, a falta de comida, para as suas refeições. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós queremos que o Senhor nos capacite a fazer também a nossa parte para que o mundo conheça que Tu és Deus, Senhor. Queremos Te apresentar os técnicos, queremos Te apresentar também instrumentos, todos os equipamentos. Senhor, nosso Deus, que cura e capacita os dores, nós temos em Ti. Nosso Deus, também trazemos para junto de Ti famílias enduradas, umas das que já ouvimos durante a nossa igreja geral, nosso reverendo Bonifácio, os membros, congregações em Luanda e outra parte de Angola, nós colocamos esse lutado nas Tuas mãos, pois é muito difícil, o tempo dos porquês. Senhor, encontre bálsamo da Tua parte. Queremos também entregar-te, Senhor, aquele creem em Ti, mas algumas vezes as dúvidas querem invadir seus corações, de tal maneira se um dia veio ao culto, ou ainda outros convites. A estes, Senhor, também entregar. E lâmpada para os pés. Não só o rebanho reunido neste lar, mas todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, que Tu sabes move a aceitar este Deus, Deus grande, que reina de todas. Nutrindo com a Tua palavra, amando com o coração que o Senhor aprova, o Senhor mesmo venha e não só capacite em termos intelectuais, mas também dá aos Teus pastores, Senhor, a força para se manter na se perguntam, quem me enviou? Sim, Senhor, ao perguntar quem os enviou, sabemos que Cristo é a resposta para encorajar-lhes a prosseguir. As filhas dos pastores, que muitas vezes sofrem porque têm pecadores, a estas as famílias, nós também pedimos, Senhor, o Teu qual seja a vontade para este povo. Senhor, pegamos o mundo inteiro, o mundo que guerreia, o mundo
Pergunta pelo poder, que às vezes esquece, o Senhor é Criador. Nosso Deus, queremos tua impressão, queremos que nossos corações sejam humildes para ouvirmos tua voz, para as nações ouvirem tua voz, para as nações parem e olharem para o céu. Por assim, nosso Deus, nós irmos até junto de ti, com aquele que o Senhor escolheu no dia de hoje para nos apresentar um recado, que possamos fazer aquilo que faz e possamos ver, fazer, obrar segundo o teu coração, Senhor. Nós temos o desejo cada dia que viemos para este ponto, sairmos crescidos, sairmos transformados, sairmos iluminados, sairmos prontos para o mundo, mas além do mundo, antes de chegarmos ao mundo, começarmos com nós próprios, fazer que as vidas sejam um testemunho vivo, os nossos lares também. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, que conheces tudo que nós necessitamos antes mesmo de nós mencionarmos as necessidades. O Senhor que sabe mais nós próprios aquilo que precisamos receber. No nome de Cristo Jesus. Chegado o momento para ouvirmos a leitura da palavra do Senhor em sua exposição, na voz. Quando preparamos os nossos corações e mentes para receber este momento espiritual, vamos cantar o hino 220 em português. Vamos cantar a primeira estrofe, o refrão, e a segunda estrofe. Meu Senhor, só é tua voz ouvi chamar. Está
encontramos no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Dar-vos-ei que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Para o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o único que governa o mundo. Se nós estamos aqui é pela tua graça. O Senhor tocou nos nossos corações. Venha falar com nós ao nosso Deus, porque a tua palavra é santa e imaculada. Rogamos em nome de Jesus. Prezados irmãos, minhas irmãs, nós queremos agradecer a Deus, aquele que é todo-poderoso. Como diz o livro de Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agradecemos a direção do Sínodo Provincial de Luanda sobre a liderança do reverendo Ovídio de Freitas Chisengue, coadjuvado com o reverendo Pedro Canivete de Andrade e todo o colégio de pastores ao nível do Sínodo Provincial de Luanda. Meus irmãos, é um tema desafiante. Pastores segundo o coração de Deus. Liderança, santidade e serviço. Jeremias, meus irmãos, o chamado profeta chorão, porque chorou a desgraça da cidade de Judá, foi um teólogo bíblico que entendeu melhor o Pentateuco e até o livro do profeta Oséias e outros textos bíblicos. Ele era um teólogo destemido, criativo, o que o Espírito Santo inspirou a escrever com certo rigor sobre temas antigos e suas ideias que eram novas quando Jeremias escrevia. A ideia mais antiga que ele empregava inclui a natureza de Deus, que Deus é santo, longânimo e justo. O Messias, que ele também pregou que viria. A aliança de Deus com Israel, que Deus fez quando o povo recebeu os 10 mandamentos. Era um povo escolhido e o Senhor colocou regra. Se me obedecerem, serão abençoados. Mas se vocês violarem a minha lei, sereis condenados.
Jeremias inclui praticamente todos os ensinos da antiga aliança e mostra também a natureza humana como caída. E ele apresenta Deus como o único soberano que chama e prepara o seu servo com a sua santa palavra, tal como chamou Jeremias. Jeremias afirma que só Deus é um Deus vivo e que Ele fez o mundo. Todos os outros deuses são meros ídolos. Por isso, a orientação de Deus para o adorar é: não terás outros deuses diante de mim. Não quero competição, porque eu sou o Criador dos céus e da terra. A história de Jeremias, meus irmãos, é uma história de coragem. Um homem que sofreu cadeia, colocado na cisterna, mas fiel, e a sua devoção era somente ao seu Deus, desafiando a imagem popular do profeta como um demagogo, que Jeremias não está bem, mas o povo colheu aquilo que eles mesmos semearam. É onde o Senhor levanta Jeremias dizendo: fala a esse povo, eu darei pastores segundo o meu coração. Palavra de encorajamento. Pastor, aqui é uma analogia. Eu darei reis que vão cumprir a minha palavra, que vos apacente com conhecimento e inteligência e também e sabedoria. Deus pede aos filhos rebeldes, que é Judá, a tribo que tinha ficado, porque o reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro assírio. Jeremias prega que ainda há esperança se obedecerem a minha palavra. Esse povo que não queria saber mais do Senhor, e ele disse: é bom que vocês retornem aos meus ensinamentos. Por quê? Porque Deus é compassivo e justo e longânimo e tardo em irar-se. Porque o nosso Deus não se zanga à toa, qualquer coisa já está chateado. Não. Porque se fosse assim, ninguém seria salvo, meus irmãos. Por isso é que a nossa salvação não está condicionada naquilo que nós estamos a fazer. É a graça do Senhor. Por quê? Porque nós pecamos por palavras e obra e pensamento. Alguém não te fez mesmo nada, mas você já está ali odiado. Te fez que? Não me fez nada, mas não lhe gosto. É a graça, meus irmãos. Ninguém escapa. Por isso é que a salvação é graça, a condenação é justiça de Deus. Deus dará a este remanescente pastores segundo o coração dele, isto é, líderes como Davi, que os seus familiares o desprezaram, mas o Senhor disse: eu quero Davi. Uma coisa que nós devemos aprender do rei Davi é uma característica de quando ele cometia um erro, ele já se arrependia. E ele, quando se arrependeu, Deus não lhe chamou que você é adúltero. As escrituras dizem: Davi é rei segundo o coração de Deus.
Então aqui está a promessa. Está a promessa de Jeremias, que recebeu da parte de Deus. Por quê? Porque Judá tinha 20 reis de uma única dinastia, que é Davi. Mas dos 20, 8 foram fiéis, 12 foi catástrofe. Graças a Deus que Crônicas diz que o rei que foi sanguinário, canibal, Manassés, no fim da vida, depois se arrependeu. Por isso é que quando alguém está em pecado, não podemos fazer um juízo antecipado. Que não, o irmão assim mesmo morreu no pecado. Quem que disse que morreu no pecado? Você se lembra da conversa do ladrão na cruz com o Senhor? Nem fez o catecismo, nem sabia o regulamento da igreja. O que é que ele disse? Eu sei que você é o Salvador, eu mereço a condenação, ainda que eu for no inferno, mas o Senhor é que é justo. Mas lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Hoje, não amanhã. O arrependimento não depende dos teus parentes, dos teus amigos. Depende quando o Senhor tocar no teu coração. Depende quando Deus tocar no teu coração. Deus prometeu levantar pastores que poderão anunciar a mensagem do arrependimento e reunir o seu povo como um só rebanho. E o único pastor divino, que é Jesus Cristo, Deus chama a todos nós para nos levantarmos com coragem, para anunciarmos as boas novas da salvação para os oprimidos em pecado. E o apóstolo Paulo, ele diz que, pois eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Eu não posso pregar aqui, não, porque não dá para pregar sobre bebida, quem mais contribui na igreja, está aqui na igreja, não posso pregar sobre o adultério, porque ele ajuda. Não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, onde Cristo nasceu, gregos, gentios. Romanos 1,16. Paulo foi preso em Filipos, perseguido em Tessalônica, expulso de Bereia, zombado em Atenas, considerado como um louco em Corinto, apedrejado na Galácia. Entretanto, ele continuou corajoso em pregar a boa nova da salvação. A igreja só cresce com a palavra do Senhor. A igreja não cresce com as ameaças, com métodos pragmáticos. Se você fizer isso, não precisa. A nossa salvação não tem nenhuma contribuição. Se você canta, se você prega, é graça, meus irmãos. Ninguém estará no paraíso dizer que eu cantava, eu fui pastor, eu fui não sei o que. Não, todos seremos filhos de um só pastor. Ele, como pastor do Evangelho, traz um grande testemunho. E esse testemunho é que nós devemos levar. Qual é? Evitar o orgulho. O apóstolo Paulo diz que, Gálatas 6,13 diz que, mas longe esteja de mim gloriar-me. Você ser Deus de si mesmo. Você é o ponto das atenções no culto. Antropocentrismo, não. O famoso na igreja de Cristo é Ele mesmo. Nós todos somos trabalhadores. Então Deus chama pastores segundo o seu coração. Segundo o seu coração não significa que eu vou fazer esforço para agradar o Senhor. Não.
Faça como Paulo quando ele orou: miserável eu sou. Não posso fazer nada. Mas o que lhe consola é Romanos 8. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não há. Então Paulo diz que longe de mim de me gloriar senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a cruz é a marca do cristianismo. Agora, os anabatistas, o movimento dos quatro, é que tiraram tudo. Aquilo que se chama iconografia, iconoplastia, iconodolia, tudo tiraram. Mas os reformadores disseram que não, a cruz deve se manter, é a nossa marca. Apesar que muita gente leva nem no peito, mas não consegue falar. Mas aqui Paulo está dizendo que não. E ele depois diz no fim: quanto mais ninguém me amoleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Perseguições, nós dissemos aqui, foi preso em Filipe, perseguido em Tessalônica, expulso da Bereia, foi chamado que esse é um maluco em Corinto. Ele diz: eu tenho as marcas de Jesus. E essa marca Jeremias também carregou, porque foi o que mais sofreu. Foi o profeta que não foi para a Babilônia, mas morreu segundo a história do Egito. Fomos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, para proclamarmos a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. É a responsabilidade de todos nós. Tal como Isaías 6, 1:3 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Isso é visão, não é que viu mesmo assim, é visão. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e as 2 voavam e clamavam uns para o outro. Texto para o culto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia da tua glória. E o salmista, a revelação geral, 19, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é a diferença entre as religiões que clamam que não, nós não cremos em Jesus. Uma vez os alunos disseram: pastor, os que não creem em Jesus é como? Estão condenados. Estão condenados. Ah, o budismo, não, é satanismo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui não pregamos o evangelho de acomodar o pecado. Não, eles não são culpados. Quem não é culpado? Lê Romanos 1:18 adiante. Mudaram o conhecimento de Deus para a sua própria condenação. Então ninguém seja advogado do diabo para defender a mensagem de Gênesis e Apocalipse. Se arrependa. Jeremias apresenta vários temas sobre pastores. Jeremias 2:8 diz que os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Pastores que já não estavam a ensinar a palavra, a aconselhar membros que, se fosse no nosso tempo, isso porque já não dá jeito, nós somos africanos, há uma mamã trata, para te despejar a água, se é urina, se não é que é mais o doente porque é parvo, é só aceitar. Não! Examinem as escrituras. Jesus disse que vocês erram porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Por isso é que cada dia que passa, nós temos que aprender. Nós temos que aprender por quê?
Porque nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. Cada um aqui sentado é sacerdote. O pastor ora pelo membro e o membro ora para o pastor. É assim. E ele disse que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é que começa a obra e Ele é que termina. Ele é que termina. Jeremias chama a atenção, aqui temos 3 grupos: sacerdotes, pastores e profetas. Assumem a pesada responsabilidade por essa infidelidade. E há canções da nossa igreja que da catua cundireu, da caia sucungana o catupula. Mas só que o cundão da caia sucu não é o cunda carroce, que, candimba, wali. Não, da caia sucu. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, diz-lhe tudo quanto eu te mandei. Não te espante diante dele, para que eu não te infunda enquanto a sua presença. Deus está falando com Jeremias: não tenha medo. E na nossa igreja há uma coisa muito boa. Às vezes quando o pastor assim viaja: não, pastor, já reunimos, o irmão se reconciliou, não, tá bom. Quando está quente, vamos esperar o pastor para lhe sair caro. Eu não, senhor pastor, reunimos mesmo, mas isso só pode ser com o pastor. Eu disse: tá bem, não faz mal. É parente, não é? Não, eu mesmo pode me sair caro. Pode me sair caro, porque é meu trabalho. Então é aqui quando o Senhor está dizendo: não temas, não sejas corrompido com os bens materiais que passam. Essa é a mensagem. Por isso que a nossa missão pastoral está firmada, a nossa missão é em Cristo. Nós não podemos temer, porque o Senhor mesmo disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não colocar a mão na nossa obra, o trabalho não anda. E você vai ficar chateado: estão a sabotar o meu trabalho, não me gostam, Não, você não está lendo bem as Escrituras. Porque há momento de avançar e depois há momento também de recuar. Eclesiastes capítulo 3. Um pastor segundo o coração de Deus deve sempre invocar a autoridade de Deus e fazer cumprir as Escrituras. Não é que eu ordeno, não ordenar, até nem na tua casa você pode fazer isso. Nem na tua casa você pode fazer isso. Tem que ouvir a esposa. Se você é aquele que Jesus falou, né? Mateus 19, que alguns já nasceram nunca e estão a fazer sofrer as mulheres. Pode ser. Mas se você é filho de Deus, tem que ouvir a tua mulher. E essa nossa missão não é fácil. Por isso é que Hebreu disse: lembrai-vos sempre dos vossos pais. Não é fácil. Às vezes está quente na igreja, chegas em casa, a esposa: como é que correu o encontro? Não, mas correu bem. Fala a verdade. Não, mas correu bem. Vai, né? Assim mesmo que você está dormindo, fala a verdade. O que aconteceu? Não aconteceu isso. Ei, eu já sabia. Você: não, mulher, a missão é minha. Não faz mal. A obra é do Senhor. Levantarei, ele depois diz, no capítulo 23, Jeremias 4, diz: levantarei pastores que as apacentem e elas jamais temerão. Os reis já não vão temer, como Josias, Ezequiel. Esses já não vão temer, vão ter coragem de fazer reforma. Só que não ouviram a voz de Deus. Judá também foi levado a cativeiro babilônico. O que sempre acontecia com o povo de Deus?
Quando o povo caminha à toa, Deus lhe dá um rei segundo o coração do povo para lhes castigar. Ele vai dizer que não, Deus é que me mandou. Ah, não, tá bom. Nós mesmo é que te escolhemos como rei. Tá bom, vamos só assumir. Mesmo que te assanha, vamos só assumir. Mas quando o povo volta a se arrepender, Deus tira na pista o rei, coloca um outro rei. Então, nós precisamos orar todo o tempo. Principalmente para a nossa igreja. Eu tenho muito orgulho da igreja evangélica congregacional. Por quê? Porque a igreja congregacional não anda como eu penso. Eu, pastor Cândido. É que o artigo 3º diz que a Bíblia é regra de fé e prática. Por isso é que a Bíblia deve ser pregada de Gênesis a Apocalipse. Mas há assuntos de fé. Não pode dizer que isso não é da IECA. Não, tem que ler. Não assusta as pessoas. Não pode assustar as pessoas. Eu gosto da minha igreja. É uma igreja reformada. É só ver os artigos de fé. Não há confusão. Só que às vezes nós queremos forçar aquilo que não está para a nossa própria honra. Mas é muito normal, porque o coração do homem é enganoso. Jesus já falou, é enganoso. É enganoso. Mas aqui nós queremos seguir o bom pastor. Esse bom pastor é Jesus. Porque nós todos aqui somos ovelhas de um só pastor. Porque ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Porque o pastor é Jesus. Porque Deus só castiga o seu povo. Deus nunca bate o filho de ninguém. O filho do diabo, Deus não tem nada a ver. Ele diz que não deve aguardar o juízo final. Ele me conhece a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que somos nós. Falou para o judeu no contexto do texto ali. Lá só ele disse: olha, não fique espantado, porque eu também tenho outras ovelhas em Angola, na Espanha, na Ásia, que também precisam de ser apacentados na ressurreição. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ficaram lá em Israel só a rodar à toa. Deus coloca a perseguição no ano 33. Primeiro mártir da igreja, Estevão, morto. Toda a gente ia fugir. E graças a Deus, hoje temos a palavra de Deus, que é a Bíblia completa, que ninguém pode acrescer nada. Tudo aquilo que Deus quer orientar na sua igreja é só tirar na Bíblia. Porque as nossas ideias não prestam, porque quando vier outro vai dizer que não, isso aqui, tiraram aonde vocês? Isso tiraram aonde? Então, os membros, nós como pastor, devemos nos habituar a dizer: onde está escrito? Ah, não, eu mesmo pensei. Pensaste? Vai na tua casa. Aqui queremos as escrituras. Salmo 85, versículo 8. Escutarei o que o Senhor disser aqui, porque falará de paz para que não caiamos na tolice. Então é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Eu quero ser o bom pastor segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. O irmão também quer ser. Porque é um grande prazer ser pastor segundo o coração de Deus. João 16 diz: ainda tenho outras ovelhas. Tenho. Pastor segundo o coração de Deus. Diz assim as escrituras. Segunda, a primeira de Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo. Não se preocupe muito com os outros. Cuide de você mesmo. Porque a salvação não é coletiva. Meu pai já foi pastor, foi diácono, eu já não vou. Pergunta a Davi o que aconteceu. Pergunta ao Josué, a Samuel o que aconteceu. Já houve nepotismo.
consagrou os seus filhos para serem juízes. Para ser juiz não é preciso consagração. Deus é que chama. Está vendo como é que aconteceu? É isso. O pastor, segundo o coração de Deus, meus irmãos, deve pastorear o rebanho de Deus com amor, não é com vingança. O atemelar com o púlpito, o atemelar. Não pode fazer isso. Não pode, meus irmãos. Pedro, o conselho dele é para nós. A primeira carta, 5:4, rogo, pois, presbíteros, que há entre vós, Pedro está a dizer, presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento. Nós vamos passar no sofrimento, mas o sofrimento não vem dos membros, vem do diabo, o nosso inimigo. O conceito da teologia reformada é que o nosso inimigo é o mundo, não é meio mundo, é a carne, as concupiscências da carne, e o diabo que anda como um leão para derrubar. É isso o conceito dele. Não são pessoas. Não são pessoas. Não são meus irmãos. Então ele aqui diz que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho deve comer bem. Eu falo aos estudantes, preparem a mensagem do Senhor, porque durante a semana comemos muito lixo, frustrações, mas domingo você tem que comer bem. Tem que comer bem. Eu às vezes falo ao filho, não, papá, assim o almoço da manhã se tira um peixe. Ei, papá, não, peixe mais domingo, não. Eu disse, papá, não tem dinheiro. Vamos, não, papai, ir na cantina, aceitam que lá nos conhece. Queremos a carne. Então, também domingo o povo não pode comer lixo, tem que comer bem. Não pode comer é o que nós queremos. Então, pastoreie o rebanho do Senhor, como Deus quer, não por sorda a ganância, mas de boa vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, se perguntarem aqui para os pastores que estão aqui presentes, cada um ou era enfermeiro, ou era polícia, ou era militar, abandonaram para servir o Senhor. Então aqui nós não estamos a servir o Senhor para interesses materiais. Como Paulo disse, o Senhor preparou coisas melhores para nós. Eu quero ser, segundo o coração de Deus, um pastor que diz que deve ser fiel à palavra. Se não entende, não fala. Eu às vezes alguém diz, não, pastor, o lecionário diz que não, temos que pregar domingo, todo o lecionário. Sim, tem que fazer. Agora, se não entender, é pular, porque você não pode falar à toa. Você não pode falar à toa. Você não entende, tem que pular, tem que investir, tem que investigar. Então é como dizer, você tem que ser fiel à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente, obra, almeja, deseja ser pastor, é uma honra, mas também é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível significa, não é que aquele que não peca. Não, nós vamos pecar enquanto vivemos neste mundo. Por isso é que nós vivemos na base da santidade. É um processo que vai até a morte. A justificação já aconteceu. Deus não está a salvar, já salvou. Não é que não vai salvar em 2030, não. Eu sou o princípio, o alfa e o ômega. Então ele diz assim, seja irrepreensível, que não caia em escândalo. Esposo de uma só mulher. Isso não é só para pastor, é para membro. É para membro. Não vem aqui, já tem filho, ainda faz confusão, essa igreja. Mete as mesmas pessoas para dirigir, para pregar, mas tem 3 mulheres. Não pode fazer isso. Não pode. A minha mulher tem dito assim, o marido é mesmo assim. Alguns homens deixam a carne no prato, depois vão comer no chão. É isso. É isso que está acontecendo. O chão se tu pelongar, o carião se tu está se posto, o curitumu nhamunhamu. Não está bom, meus irmãos. E aqui é o conselho de Pedro, de uma só mulher, temperante. Estamos a ver, não é assim. Eu sou mesmo assim. Se você mesmo assim, você está condenado.
Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, Cristo vive. Você não, eu me nasceu mesmo assim. Eu sei que te nasceu assim, que é a condenação, mas você tem que mudar. Tem que mudar. A minha mãe já me ande com rale de pata. Olha, o pandelo da sua yela, olha. Li pandela o sua ayela, porque li pandelo da sua busu, a busu ainda tema, culo de pata ande com rale. A minha mãe de conquer muito, é melhor parar esse tipo de gente, porque não está transformado. Segunda aos Coríntios 5:17. Quem está em Cristo é quem? É nova. Eu gosto da NVI. É nova criação. Tudo passou. Agora se fez que não? Novo. Em Cristo todos nós somos agora virgens. É isso a palavra. É isso. Essa é a palavra. Então ele fala aqui. Não deve ser em contenda. Criar só confusão. Quando estás a vir, toda a gente já quer fugir. É um pai que não cuida dos filhos. Quando chega,